Bom, olá a todos. Essa é a minha apresentação, certo? Da disciplina de Seminário de Computação 2. E o tema que eu vou tratar aqui é baseado em um dos artigos que o professor mandou, que eu achei muito interessante, que é relacionado ao autismo, certo? E isso me chamou muita atenção. Então, o tema dessa apresentação é baseado nele, que é a importância do auxílio da inteligência artificial na detecção do transtorno do espectro autista. Para começar, eu queria explicar um pouco sobre o que é o autismo em si. Certo? O autismo é um transtorno no desenvolvimento que afeta principalmente as questões sociais da criança, a comunicação social, a interação com o mundo exterior. Na mente do autista, tudo funciona de uma forma diferente, né? Tudo tem um certo padrão específico que os autistas seguem. Também é caracterizado por ter certos comportamentos repetitivos e também certa dificuldade de entender algumas coisas que as pessoas neurotípicas, né, que são as pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno psicológico, entenderiam. Isso faz com que ele sofra muito na vida, né? Muito dependendo do grau também do autismo, do transtorno. Que assim, o transtorno ele é dado com base em graus, né? Tem um grau leve, o grau moderado, o grau severo. Né? Então, com base nesses níveis, né? A pessoa consegue conviver normalmente sem muitas vezes perceber que tem autismo. Então, muitas vezes pessoas descobrem que tem autismo só na fase adulta, quando já tem filho, e o filho nasce autista, e a pessoa, por ser uma, por ser um transtorno que muitas vezes é causado pela própria genética, né? Sendo hereditário, a pessoa acaba descobrindo só na fase adulta, né? Nesses casos seriam, por exemplo, os Asperger, né? Que hoje não é mais chamado Asperger, hoje está dentro do espectro autista. E é, basicamente é isso, né? A definição do transtorno do espectro autista. Além, uma coisa também é colocar que o autismo não tem cura, né? Então ele acompanha a pessoa, o indivíduo, durante a vida toda. E quais são os principais problemas atuais, né, para o diagnóstico do transtorno do espectro autista? Um dos problemas é a negação dos pais, certo? Às vezes os pais ficam bem transtornados pelo fato de ouvirem que o seu filho pode ter algum transtorno, algum problema no desenvolvimento e acabam por deixar passar características, né? E dificultar muitas vezes o profissional, o médico, em detectar realmente se a criança tem algum problema ou não. Segundo ponto, a falta de preparo médico sobre o assunto. Muitos médicos hoje não têm o preparo necessário para trabalhar e para fazer o diagnóstico correto para o transtorno do espectro autista. Certo? Que, no caso, os profissionais que possuem esse treinamento, que no caso são o chamado ABA, né? Eles, eles são bastante raros, assim, sabe, com relação aos outros profissionais. E isso torna isso torna um certo problema, né, no diagnóstico. Também, outro ponto a ser levado em consideração é a complexidade e a variedade de características, né? Por exemplo, um autista, ele é totalmente diferente de outro. Possui certos tipos de padrões que eles
que é comum no autismo, né? Por isso que tem essas características são levadas em consideração. Mas muitas vezes ocorrem de diferentes formas e isso dificulta o neurologista ou a terapeuta a dar um direcionamento correto. E outro ponto é o alto custo para ajuda especializada, né? No caso de médicos, por exemplo, de neurologistas, neuropediatras que possuem esse certificado ABA, muitas vezes são muito caros, né? E isso para famílias que possuem baixa renda, que possuem poucas condições de pagar um tratamento, pagar um fonoaudiólogo, pagar um exame mais detalhado, isso se torna bastante complicado, né? E é por isso que no Brasil tem tantas, é, é muito menor assim, o número de, de casos assim, no Brasil, porque não tem tanta identificação, né? Não tem muita identificação como não é tão fácil o diagnóstico quanto em países como os Estados Unidos e na Europa, por exemplo. Tanto que se eu não me engano, 80% dos autistas diagnosticados, eles estão ou nos Estados Unidos ou na Europa. No Brasil, ele fica com pouca parcela disso. Muito pela precariedade ainda do, do nível, né, de diagnóstico aqui no Brasil. Pronto, aqui. E como é feito esse diagnóstico do transtorno, né? Ele é basicamente dividido em entrevista com os pais, certo? É realizada uma entrevista desde o nascimento da criança, desde a gestação, se teve algum problema de gestação, desde desde a infância da criança, né? Perguntas, é feita uma série de perguntas com base nos estudos baseado no DSM-5, que é o manual estatístico de transtornos mentais, né? E a partir dessas perguntas, né, é feito um levantamento de que a criança pode ou não ter características de autismo ou não, né? E depois disso vem a análise comportamental, né, que assim, não é de fácil identificação assim de cara da primeira vez que a pessoa vai no neurologista, no, no neuropediatra, identificar se a criança realmente tem autismo ou não. É necessário todo um estudo, toda uma análise comportamental multidisciplinar com vários profissionais, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, para poder dar, para poder fechar o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico correto. E isso evidencia a dificuldade, né? Que é um certo desafio até para profissionais que têm a capacitação de detectar o autismo na criança ou no adulto, porque é mais fácil assim detectar o autismo quando ele está em um estado mais severo, né? No caso, em estados mais brandos, em casos em níveis mais baixos de autismo, isso se torna muitas vezes bem complexo de, de se fechar o diagnóstico, né? Por isso que tem tantas pessoas que recebem diagnóstico negativo mas mesmo assim tem. E aí que vem o uso da inteligência artificial para a detecção do autismo, para ajuda para o auxílio na detecção do autismo. Técnicas de machine learning, né, como, por exemplo, as técnicas de aprendizado supervisionado, como foi usado no artigo, por exemplo, essas duas aqui, né, Random Forest e o Support Creator Machine,
que eu coloquei aqui porque foram usados no artigo, certo? Mas podem ter outras técnicas também. Basicamente, o aprendizado supervisionado se define em você pegar um conjunto de dados já classificado, por exemplo, entre autista e não autista, fazer todo o processamento de dados nessa base, né, nesse dataset, e aplicar isso a um algoritmo de aprendizado de máquina. No caso, foram esses dois que foram aplicados no artigo. Com isso, é gerado um modelo, e esse modelo ele já está treinado para futuros testes, né, para realizar testes em futuros dados, novos dados. É interessante colocar aqui que houve um né, nesse artigo houve um altíssimo grau, né, de acurácia, um altíssimo nível de acurácia no modelo. É tanto que, para esse modelo aqui, que foi baseado nesse AQ10, que é um conjunto de 10 perguntas, e a partir dessas perguntas é gerada uma análise, né, tem toda uma análise por trás, todo um estudo por trás que ditam se a pessoa tem traços de autismo ou não. E nesse caso aqui, em adultos, teve uma acurácia de 100%, né? Tanto adultos quanto crianças. Teve uma acurácia de 100% e em adolescentes foi um pouco mais baixo, teve 94,23%. E eles colocam que, no caso dos adolescentes, foi um pouco menor a acurácia, porque provavelmente o tamanho dos dados, né, para o caso de adolescentes era bem menor. Esse outro aqui, esse Complete Dataset foi um outro dataset que eles pegaram de características que não estavam dentro dessas 10 perguntas, né, dessas 10 características colocadas nesse estudo, e acabou prejudicando um pouco a acurácia do modelo, né? Então, aqui eles descartaram isso aqui e chegaram à conclusão de que apenas com essas perguntas, né? Com esse modelo AQ10, com essas características abordadas nesse modelo, já seria suficiente para ter um algoritmo muito bom, né? Uma precisão muito boa. E esse algoritmo de aprendizado, ele pode ajudar na tomada de decisão em profissionais que muitas vezes não têm a capacitação necessária, né, para dar para trabalhar com a criança autista e para detectar o transtorno na criança. E também para profissionais que têm essa capacitação, para ter uma precisão maior. E no artigo, houve esse projeto, né, que foi desenvolvido pelos autores do artigo, que foi esse aplicativo, né, que basicamente ele aplicava o modelo do AQ10, né, em 10 perguntas, e com base nessas perguntas eles, como já coloquei lá no modelo, né, por trás aqui tem um modelo de aprendizado, e aí ele dava um direcionamento, nesse caso aqui, que deu um resultado negativo, né, não foi encontrado nenhum indício de TEA durante a avaliação, né, no caso de uma pessoa que não tem um transtorno. E caso a pessoa tivesse o transtorno, ele colocaria aqui como positivo, né? Como a pessoa tem sim traços de transtorno de espectro autista, aí possibilitaria o médico, o pediatra, que não tem especialização na área, dar o direcionamento correto para a família da pessoa, para a pessoa, e procurar um neurologista para fechar o diagnóstico, né? Para fazer o tratamento correto. Então, a conclusão disso é que a inteligência artificial ela é indispensável hoje, né? Então, com o crescimento das áreas de inteligência artificial e ciência de dados,
Isso tem tomado rumos assim, inimagináveis, né? Houve a criação de inúmeras aplicações, inúmeras possibilidades que isso pode ser aplicado, dentre elas na área médica. E um exemplo, né, desse que eu abordei agora, que é nessas alterações neurológicas, como a do transtorno de espectro autista, que muitas vezes possuem um grau muito alto de dificuldade de fechar os diagnósticos, em alguns casos, e que, pela complexidade, né, e a variedade dos sintomas e a diferença também de cada pessoa, e esses sintomas vão se agravando à medida que a criança vai, por exemplo, a criança, ela tem que ter uma intervenção precoce, né? Quanto mais vai se avançando a idade da criança, mais difícil é de lidar com esses sintomas e mais difícil é dar a ajuda que a criança merecia, que a criança, né, necessita, né? Tanto pela plasticidade do cérebro da criança. Então, quando a criança, quando há um diagnóstico bem precoce, assim, por volta de 2 anos, é o período que a criança está com o cérebro bem maleável, né? Então, é muito fácil não muito fácil, né? É, é mais fácil de se trabalhar com a criança e de obter resultados positivos. E por isso que é importante que haja o desenvolvimento de técnicas, né, utilizando o IA, para que sejam utilizadas para auxiliar os profissionais que detectarem o mais cedo possível esse tipo de transtorno. Bom, e aqui são aqui tem o link do artigo, né, as referências, e basicamente a apresentação é isso, tá? Um abraço a todos.